Uma vez fiz com que o garoto bully da minha rua se entregasse sozinho para a polícia, porque eu fiz acreditar que ele tinha roubado um meteorito radioativo do governo, porque o cara sempre pegava minhas bolinhas de gude, então eu pintei uma pedra com spray prateado e deixei no meu jardim, com uma placa que dizia propriedade da NASA, perigo radiação. O ladrão obviamente não ligou e roubou à noite. Mas no dia seguinte mandei uma mensagem anônima com a foto de perfil da NASA, dizendo que se ele tocasse, a pele dele ia cair em 24 horas. Então o cara entrou em pânico total e foi até a delegacia chorando, carregando a pedra com luvas de cozinha e confessando todos os roubos para os policiais para que o curassem. Os policiais riam muito e eu recuperei até meus tazos, que também tinham sido roubados pelo bully da minha rua. Ele se entregou por uma pedra falsa da NASA, e depois comprei dardos de Nerf por 2.000 pesos sem ter as pistolas, estilo NASA. Isso foi quando uma vez minha tia me deu 2.000 pesos porque era o dia das crianças. Então eu decidi ir a uma loja de brinquedos e gastar os 2.000 pesos só em dardos de Nerf. E quando chego em casa todo feliz para testar meus novos dardos que eu tinha comprado, minha mãe me diz: "Oi filhinho, olha, eu dei todas as suas arminhas de Nerf para crianças carentes." E na verdade eu nem sabia como reagir, só fiquei em choque e falei: "Mãe, acabei de gastar 2.000 pesos só em dardos. O que é que eu deveria fazer com eles?" E ela me disse: "Então a gente doa também." E eu, nem pensar. O bom é que no final ela teve pena de mim e eu comprei uma arminha vagabunda, que só cabia uma bala. Fiquei só com as balas de Nerf e uma arminha vagabunda. Sim, doeu, mas senti mais medo quando xinguei um professor em um grupo que ele também participava. O motivo é que uma vez eu estava muito puto falando mal de um professor que sempre dava tarefas absurdas pra gente. Então eu gravei um áudio enorme no grupo da escola dizendo: "Esse cara não dá aula, ele dá castigo psicológico", entre outros xingamentos. Aí que eu não vou nem falar, eu aperto enviar e sinto que minha alma sai do corpo. Quando eu vejo o nome do grupo, que era Reforço com o professor Carlinhos e o professor como admin do grupo, na moral eu fiquei paralisado e travado. Tentei apagar a mensagem, mas o WhatsApp disse H. Que engraçado. Não quero apagar, e 5 minutos depois ele me responde: "Análise interessante, a gente se vê amanhã na aula." No dia seguinte cheguei esperando bronca, mas ele só riu debochado. Hoje tem tarefa em dobro. Desde esse dia, meus áudios passam por uma tripla verificação espiritual. Eu estava paralisado, morrendo de medo e não conseguia me mexer. Mandar um áudio falando mal do professor já era suicídio escolar. Na próxima, meu tio também descobriu o que acontece quando alguém tenta ser esperto roubando de uma maquininha. Tudo começou quando uma vez minha avó deu umas palmadas na bunda do meu tio na rua, na frente de todos os vizinhos. Porque ela descobriu que ele era meio ladrão, porque meu tio tinha encontrado um truque nas maquininhas que dão dinheiro para poder jogar infinitamente e nunca perder. Porque o que ele fazia era amarrar um fiozinho numa moeda, colocava ela na maquininha e depois puxava de volta com o fiozinho. Então a máquina dava o crédito para ele, e ele sempre tirava até 100 pesos por dia só com moedinha de 1 peso. Até que um dia pegaram ele e foram contar para minha avó. E minha avó tirou a calça dele e deu uma surra bem no meio da rua. Meu tio acabou apanhando na rua por fazer trapaça com moedas, e a vida me bateu de um jeito diferente. Quando uma senhora gritou bem na praia que eu tinha piolhos, o que aconteceu foi que uma vez passei vergonha nas férias, porque uma senhora percebeu que eu estava com piolhos. E ela gritou para todo mundo ouvir, para que todos soubessem porque eu estava de férias nas praias de Progresso. E aí passou essa senhora que fazia penteados exóticos por 200 pesos, então eu pedi para ela fazer um penteado viking, mas aí ela começou a separar meu cabelo e percebeu que eu estava com piolhos. Aí a dona vai e grita: "Você está com piolhos, querido?" Mas precisava gritar para a praia inteira ouvir? Aí eu cheguei perto e sussurrei: "Te dou 500 pesos e você fica de boca fechada." O bom é que ela ficou quieta, mas a praia inteira já tinha olhado para mim. Ontem à noite passei vergonha, todos na praia souberam dos seus piolhos, foi humilhante. Também teve uma vez em que uma senhora me viu me despedindo de uma pedra como se fosse meu melhor amigo. Uma vez fiz amizade com uma pedra que chutei até em casa, pois saí para alcançar o vendedor de tamales, mas não consegui. Quando voltava com os tamales, entediado, vi uma pedra no caminho e decidi chutá-la até chegar em casa. Mas quando estava quase chegando, fiquei triste por ter que me despedir do meu amigo Rubem. Até dei um nome para ele e disse: "Isso é um até logo. Um dia a gente se vê de novo. Uma senhora me viu me despedindo da pedra e deve ter achado que eu estava louco."
Adeus, cowboy. Eu dei nome pra uma pedra e quase fiz um funeral de despedida pra ela. E na próxima vez eu quebrei algo que realmente valia dinheiro. O iPad caríssimo do meu melhor amigo. E é que uma vez eu quebrei o iPad de 20 mil pesos do meu amigo, o Kiki Butowski, porque ele tinha levado pra escola. Então ele era meu melhor amigo. E a gente sempre ficava zoando um ao outro de brincadeira, mas nesse dia ele colocou o iPad na mesa e eu falei, esse iPad aí, mó ruim. Mas brincando, fiz de conta que ia derrubar o iPad. Mas eu exagerei tanto na brincadeira para me despedir e não calculei direito que o iPad saiu voando. E comecei a ver o iPad caindo em câmera lenta no ferro de uma cadeira, e a tela quebrou todinha. E o Kiki Butowski, gente boa demais, né? Ele não me cobrou nada e até hoje eu não paguei para ele. Se você sabe perder seu tempo, entra já no meu perfil. Se você sabe perder seu tempo, entra já no meu perfil. Quebrar um iPad de 20 mil pesos foi doloroso pra minha alma, mas mais doloroso ainda foi a vez que eu dormi. Quase tirei do meu pai a chance de ter filhos, pois uma vez chutei suas partes íntimas enquanto dormíamos. Por pouco não tive irmãozinho. Por minha culpa, pois quando criança dormia com meus pais. Então eu dormia muito mal, e aí no meio da madrugada achava que era um karateca, porque dava chutes pra todo lado, deitado. Mas tinha noites em que esses chutes iam direto nas bolas do meu pai, e uma noite eu chutei e ouviu-se um grito assim. Acordei e perguntei o que houve. Meu pai respondeu, nada filhinho, vai dormir no seu quarto. Meu pai levou um chute onde mais dói e mesmo assim falou comigo com carinho. E na próxima, minha mãe quase teve um infarto porque achou que tinham me roubado do carro. Quando criança, minha mãe me deixou sozinho no carro enquanto comprava tacos de cabeça e de língua. Eu morria de medo que alguém entrasse e me levasse. Então, eu sempre me escondi em um espaço debaixo dos bancos quando via alguém se aproximando. E quando minha mãe chegou, não me viu no carro, ela se assustou porque eu me escondia tão bem que nem minha mãe sabia onde eu estava. E minha mãe disse, poxa menino, já desceu e deve ter se perdido. E eu falei, mãe, estou aqui, me ajuda a sair. Acho que fiquei preso, mas o bom é que no final consegui sair. Olá. Eu estava escondido debaixo do banco do carro, como um rato assustado. E no ensino fundamental conheci alguém mais sujo do que qualquer esconderijo. E é um amigo com unhas de terror. Por quê? No Fundamental 2, tínhamos um amigo chamado Couve-Flor que era muito porquinho. Porque um dia meus amigos e eu vimos as unhas dele e estavam pretíssimas. Então, numa dessas, meu camarada, o Caveira, perguntou: Ei, Couve, por que você está sempre com as unhas tão pretas, cara? De repente, sem vergonha, ele disse pra todos: Ah, é que eu coço muito o traseiro e quase não tomo banho. Meu amigo Jorge, coitado, estava tomando café da manhã e de tanto nojo, vomitou o sanduíche de presunto que pegou. Colhe, e no final diz o Couve-Flor: Vamos ver se ainda está cheirando. Sniff, sniff. E o porco porcalhão? Ele começou a roer as unhas para limpá-las, segundo ele, porque disse que realmente estava fedendo. Esse amigo tinha unhas tão sujas que fez alguém vomitar o café da manhã. Depois, meu irmão transformou um presépio de Natal em brinquedo de parque de diversões. Isso foi uma vez, quando era Natal, colocamos um presépio tão grande que parecia de filme de Hollywood. Mas meu irmão Mojarrim decidiu colocar um motor de máquina de lavar para que o menino se mexesse. Aí ele liga e o presépio começa a girar como um parque de diversões. O carneirinho saiu voando para a sala. São José derrapou até a cozinha e o anjo ficou preso no ventilador e começou a girar como um peão. Blade, Blade. E minha vovó Xona rezou um Pai Nosso em velocidade 3 vezes mais rápido. Minha mãe apagou a luz de tanto nervoso. E desde então rotulamos Mojarrim como uma entidade perigosa e não deixamos mais ele participar de nada do Natal. Depois de ver o menino Jesus girando como um peão por causa de um motor de lavadora, lembrei quando eu também achava que meu pai tinha poderes mágicos, mas só com chicletes. O motivo é que, quando criança, achei que meu pai era mágico porque fazia chicletes aparecerem do nada sempre que eu pedia: Papai, faz aparecer um chiclete? Ele dizia: Na contagem de 3 vou fazer um chiclete aparecer. 1, 2, 3... e o chiclete aparecia. Mas com o tempo percebi que ele sempre comprava os chicletes com antecedência e guardava no bolso, porque já sabia que eu era viciado em chiclete. Mas um dia eu disse: Ei pai, melhor faz aparecer um pirulito pra mim. E ele disse que só era mágico e especialista em chicletes e que não podia. E o pior é que durante mais de 4 anos ele me enganou, e eu achando que ele era mágico, mas no final descobri que não era. Meu pai me enganou fingindo fazer chicletes aparecerem. Depois conheci um menino que realmente fez uma mágica barata ao desaparecer em um quarto escuro.
Tudo começou quando, uma vez, um menino desapareceu na minha frente, como num passe de mágica, porque eu estava numa festa do meu amigo Rodolfo. E na festa eu encontrei um menino em um quartinho. Aí ele chega e fala: "Olha, garoto, vou te ensinar um truque de mágica." E aí ele faz e me diz: "Na contagem de 3, eu vou desaparecer bem na sua frente. 1, 2, 3, e aí ele vai e apaga a luz do quarto." Mas como o menino era muito moreno, ele realmente sumiu e eu não conseguia vê-lo. E no final até aplaudi porque ele era um mágico emergente. Esse menino sumiu apagando a luz, e eu aplaudi feito bobo. Mas na próxima, quem fez um truque mais forte foi um padre que quase nocauteou uma senhora com água benta. O que aconteceu foi que uma vez um padre deu uma paulada numa senhora no final da missa, que até nocauteou ela. Porque como a missa já tinha acabado, todos nós fomos pra frente para receber a água benta. Mas esse padre joga água com muito ímpeto e força. Então numa dessas tinha uma senhora de uns 79 anos dizendo: "Por aqui, padre, por aqui", e aí o padre faz assim. Mas o bastão de metal usado para jogar água escorregou da mão dela e acabou atingindo a cabeça da senhora. E um senhor ao fundo disse: "Agora sim deram uma santa porrada nessa senhora, deram um santo porrada na minha casa." E na próxima, meu irmãozinho também sofreu com a física quando um gafanhoto o fez derrubar bandejas em um hotel. Acontece que uma vez, quando meu irmãozinho tinha 6 anos, fomos a um hotel porque estávamos de férias com meus primos Tizoque e o Sardina. E quando estávamos na piscina, começamos a pular de cabeça. Mas em uma dessas meu irmão disse: "Olha, um gafanhoto na água", e deixamos o gafanhoto lá. Mas quando saímos da piscina, ele viu de relance o mesmo gafanhoto em uma palmeira, porque ele tinha saído. E aí o gafanhoto doido pulou e subiu no pé do meu irmão. E para tirar ele, meu irmãozinho começou a girar como um redemoinho. E nisso passou um garçom carregando várias cervejas e copos. Ele tropeçou e derrubou tudo em cima dos dois. Então Tizoque, o Sardina e eu saímos correndo, morrendo de rir, e deixamos meu irmão lá. E inscreva-se! Meu irmãozinho fez com que um garçom derrubasse as cervejas por causa de um gafanhoto. E na próxima, meu primo quase se matou por querer mostrar uns tênis caríssimos e pisar cocô de cachorro. E é que uma vez meu primo, o Guanábana, quase morreu de um trauma. Porque ele comprou tênis caríssimos, pois segundo ele, eram edição limitada. E ele chegou se exibindo, como se estivesse usando as sandálias do Senhor Jesus, e falava: "Cuidado, afasta, ralé, não toquem, que esses tênis vieram direto do céu." Mas no terceiro dia, enquanto descia as escadas, o cachorro dele tinha feito cocô em um degrau, então quando ele estava descendo, pisou no cocô e foi. Depois de cair de cara, ele até rolou pelas escadas e disse que se sentiu em uma cena de Velozes e Furiosos 68. E no final, os tênis ficaram cheios de Nutella canina, e agora a gente chama eles de tênis cagados. Mama amat mimena mama amat.